de uma forma muito, muito pessoal, né? Muito intrínseco essa relação que eles têm com a dor, né? Pelo fato de já terem sido vítimas de outras violências e principalmente ser vítima de violência durante seu período de desenvolvimento, né? Não é à toa que muitas vezes quando vocês vão tratar pessoas que estão sendo vítimas de violência hoje, elas já têm um histórico de violência, né? A gente vai estabelecendo relações com a nossa vida, né? A gente vai criando determinados padrões. Isso aí a terapia cognitiva, ela fala com muita precisão, né? De como a gente desenvolve crenças e vai desenvolvendo padrões e tende a repetir na nossa vida. Então não é incomum você ver em pessoas que têm um histórico de violência repetir alguns padrões e às vezes até começar a se machucar. Outra coisa muito relacionada à automutilação são eventos estressantes, né? Conflitos interpessoais, conflitos familiares, muitas vezes problemas escolares, né? Então, assim, eu não sei lidar, como eu falei no início, é uma dificuldade em se adaptar. Então, de repente a vida muda, por isso a minha preocupação, em especial nesse momento que a gente está vivendo. A vida de muitas pessoas mudou de uma forma muito radical, né? Então, assim, famílias que não se viam praticamente agora tem que passar o dia inteiro dentro de casa. Pais e filhos que não conviviam agora tem que conviver. Ou famílias que já tinham conflitos muito acentuados, de repente são obrigados a ficar o dia inteiro. Então, com certeza, isso deve estar gerando uma série de conflitos, né? Sem contar com o fato de que o cérebro do adolescente, quando eles falam, ai, que tédio, ai, eu tô entediado. Por que as brincadeiras deles têm que ser tão radicais, né? Porque o cérebro deles, a amígdala não se satisfaz com qualquer coisa, né? O sistema límbico deles é muito mais ativado do que o nosso, por exemplo. Você deve ter se divertido aí assistindo Gustavo Lima, tomando ali a sua água com gás, né? E achou legal, brincou ali com um colega, fez uma live com um coleguinha e tudo mais, tá tudo bem pra você. Mas pros adolescentes, não. Realmente esse confinamento é muito mais severo pros adolescentes, que o seu sistema neurológico ainda ele quer muito mais, ele exige muito mais. Né? É por isso que quando você tinha 18 anos, você aguentava lá o show do Safadão até 6 da manhã. Hoje, com exceção das meninas que são novinhas, né? Quando chegar à meia-noite, já tá todo mundo querendo dormir, né? Não? Então, um outro fator de risco que a gente observa é a questão da baixa autoestima. Comportamentos antissociais, comportamentos que a gente vai chamar de risco, né? Como o uso de álcool, uso de drogas, o cigarro. E também pessoas com dificuldade de regulação emocional. Carla, o que é isso? É o que eu mais falo no meu processo terapêutico para os meus pacientes. A gente não é preparado para lidar com as dificuldades da vida. As pessoas, os nossos pais, as nossas escolas, a gente está melhorando. Mas na maioria das vezes a gente vai crescendo e ninguém explica pra gente. Quando eu tô com raiva, eu faço o quê? Quando eu tô triste, eu faço o quê? Geralmente você é adolescente, né? Você vai, grita com seu pai, tá com raiva, seu pai vai, grita com você e fica lá, essa gritaria que ninguém resolve, ninguém me ensina como eu lido com a minha dor, ninguém me ensina como eu lido com a minha emoção. A gente vive num mundo extremamente competitivo, as redes sociais estão aí pra acabar totalmente com a sua autoestima. E isso faz com que a gente vá gerando uma série de adolescentes que não são preparados, que são distanciados da sua família devido a esse momento virtual, não só da pandemia, mas que a gente já vinha vivendo. E isso faz com que eles sejam muito mais suscetíveis à questão da automutilação e outras comorbidades psiquiátricas que possam vir estar associadas a esse sofrimento. E, Carla, geralmente o que é que acontece? A gente observa esse fenômeno que eu falei pra vocês, de adolescentes que, eu fiz, estava todo mundo fazendo, doeu, não gostei, nunca mais fiz. Tem até vergonha porque ficou uma marca. E existem os adolescentes, em especial a gente observa esse fenômeno muito mais em mulheres do que em homens, tá certo? E em alguns casos esse fenômeno ele vai crescer junto com a pessoa. Então muitas pessoas vão levar essa automutilação para a vida adulta. Sim, tem pessoas que se cortam durante muitos anos. Se eu não me engano, tem um seriado, não sei se vocês assistiram, mas é um seriado muito bom. Eu indico que vocês assistam, chamado Sob Pressão. Não sei se vocês assistiram, algum de vocês, ao vivo? Esse seriado, a protagonista... Eu assisti, acho que é da médica, né? Isso, ótimo. Isso mesmo. Isso, assisti também. Nesse seriado tem a protagonista, uma adulta, ela é médica, ela foi estuprada pelo pai na infância e ela se automutila, se eu não me engano, até o namorado descobrir e ajudá-la, né? Então, assim, esse é um movimento que se você não tiver quem cuide, se você não tiver auxílio e cuidado, ele não vai se curar sozinho, a pessoa vai precisar de ajuda e, em geral,
a maioria dos transtornos psiquiátricos, a gente usa um termo que são evolutivos. Então, é muito importante que você cuide agora para que ele não se desenvolva e se torne um transtorno mental mais grave, tá? Então, a Academia Americana de Psiquiatria, ela vai recomendar que toda criança ou adolescente que se automutile, ela precisa ser avaliada por risco de repetição desse fenômeno ou então risco de suicídio. Foi uma pergunta que a Ana fez no início da aula e eu pedi para ela esperar um pouquinho, tá? A Ana tinha perguntado, Carla, como é que eu vou saber a diferença de um caso de automutilação que não vai desenvolver para um suicídio e um caso de automutilação que vai? Primeira coisa que você tem que fazer é não ter medo de perguntar. A gente precisa perguntar. Em qualquer caso de suicídio, ou em qualquer caso de desconfiança, ou em qualquer caso de depressão, inclusive, você precisa perguntar para a pessoa, você já pensou em suicídio? Né? Isso já foi uma possibilidade para você? Quando a gente for falar de suicídio, a gente sempre usa uma... esqueci o nome, gente. Estou fazendo até o desenho. Um triângulo. Um triângulo. Em que a gente fala que na base tem as pessoas que pensam em suicídio, um pouquinho mais acima, de um tamanhozinho menor, as pessoas que planejam o suicídio, e no topo tá as pessoas que tentam o suicídio. Então é muito importante que a gente trate a base, para que de fato essa pirâmide não continue crescendo. Então a gente tem que perguntar, né? Assim, outra coisa importante da gente investigar é perguntar quais são os métodos, porque a gente consegue entender se o método é muito lesivo, se o método é pouco lesivo. Porque algumas vezes não foi automutilação, foi realmente tentativa de suicídio e eles tentam encobrir como se fosse automutilação. É importante investigar esses fenômenos que eu já falei, da violência física, de violência sexual, no período atual ou em qualquer momento da vida desse sujeito. É muito importante checar a questão de sintomas depressivos. A depressão é uma das comorbidades mais comuns quando a gente fala na questão de suicídio. Existem uma série de instrumentos, né, que a gente pode estar utilizando com pacientes, principalmente em crianças e adolescentes, que a gente desconfie de casos de depressão. Então, a gente orienta que você não só fique com a entrevista, né, com a avaliação psicológica sem instrumental. Casos muito graves, é muito importante que você se use do aparato. A psicologia tem uma série de instrumentos, tem uma série de testes psicológicos que vão estar te ajudando nesse processo. Uma outra coisa importante é estar avaliando e ter também um acompanhamento de um psiquiatra, né? Descartar outros transtornos psiquiátricos, descartar outras questões é importante para a gente fechar um diagnóstico mais preciso. E claro, como a gente já sabe, e todo trabalho psicológico a gente vai fazer isso, avaliar o contexto pessoal, avaliar o contexto social, tentar investigar junto com essa criança, com esse adolescente, quais são os fatores, né, que estão relacionados ali com aquela agressão. Como algum colega comentou, às vezes é para chamar atenção, às vezes você está num contexto que você já tentou de tudo e não conseguiu e usou isso como ferramenta para chamar a atenção de alguém. Avaliar outros fatores de risco. A gente já falou de alguns, né? Mas existem outros fatores de risco também. Você crescer numa casa com pais drogadictos, por exemplo. Você crescer numa comunidade muito perigosa. Você ter pessoas, né, com transtornos mentais graves. Então, existe uma série de outros fatores de risco que a gente também precisa avaliar para manejar nesses casos, né? Uma outra coisa importante, inclusive no aplicativo a gente colocou lá em destaque, é muito importante encaminhar para um psiquiatra, né? Em geral, não é um diagnóstico fácil, não é um tratamento fácil. Todo paciente com risco iminente de suicídio, a gente precisa, lembrando, até aproveitar agora que a gente está falando da terapia online, em geral, terapias online não vão aceitar pacientes que estão sendo vítimas de violência, né, graves. Então, assim, é uma das coisas que o CRP não está autorizando fazer terapia online. Então, esse manejo precisa ser presencial e a gente vai precisar, sim, do encaminhamento para um psiquiatra, de uma avaliação, né? O psicólogo e o psiquiatra precisam ser muito parceiros nesse momento, porque é um diagnóstico que requer uma série de delicadezas, lembrando toda a delicadeza que é atender uma criança, que é atender um adolescente, que é falar de uma temática tão difícil, tão complicada, como falar do seu sofrimento, falar dos seus medos, falar das suas dores. Foi muito nesse limbo aí que a gente tem, dessa dificuldade de dialogar com os adolescentes, né? Eu sei que a gente já temos 2 psicólogas lá no GEPRE, além de mim.
mas eu não sei qual a experiência que as meninas já têm com criança e adolescente, mas não é um público fácil, né? Não é um público que de fato vai chegar, sentar na cadeira e dizer, ai, Carla, eu sinto isso, isso, aquilo, eu não sei. Não, é um público que ainda tá tentando entender o que tá sentindo, tá entrando em contato com esses sentimentos pela primeira vez. Então, a ideia do aplicativo é tentar ser uma ferramenta, e porque é um aplicativo, porque é uma ferramenta que os adolescentes já têm uma certa intimidade, né? É um formato que é para fazer com a família, é um formato que é para fazer na sua escola, é um formato que você, né, tem uma igreja que vivencia uma comunidade. Então essas pessoas, esses líderes podem estar usando esse aplicativo. O aplicativo é no formato de um joguinho de cartas em que você vai respondendo perguntas. Essas perguntas não são diretas, diferente de quando eu falo para um colega psicólogo, para um colega psiquiatra, né, para os meus alunos, não tenha medo de perguntar. No nosso jogo, a gente não faz essa pergunta direto, porque a pessoa que vai perguntar, a gente como profissional, a gente tem que estar preparado para ouvir, sim, tentei me matar ontem, foi assim, assim, assim. A gente tem que ter estrutura para lidar com isso, mas eu tô me colocando aqui no lugar de uma mãe que vai fazer a brincadeira ali despretensiosa com o filho e escuta do filho uma coisa dessa, ela provavelmente não vai saber dar conta, não vai saber lidar. Então, a ideia do jogo é ser um rastreio e que os pais podem, inclusive, utilizar nas outras abinhas do aplicativo, né, para o filho entender que isso que ele está sentindo, que isso que ele está passando pode ser tratado, que isso pode ter tratamento, que ele pode pedir ajuda. A ideia do jogo é levar uma reflexão. Num segundo momento, a gente vai poder apresentar o jogo para vocês com calma. E muitas das coisas que eu falei, a gente tentou levar para o jogo, para que de fato ele possa ser efetivo para essas famílias. O nosso jogo também, ele tenta minimamente, né, orientar as famílias, orientar as comunidades, né, as pessoas que vão ter acesso a esse aplicativo sobre o que é automutilação e como lidar com isso. E principalmente orientar os adolescentes, né? O nosso jogo também tem, né, o sonho, o desejo de ajudar essas famílias, de ajudar esses adolescentes a partir de um processo que a gente chama de psicoeducação. A gente realmente acredita que a informação é a melhor forma da gente combater qualquer mal, né? Qualquer doença, qualquer transtorno. E a automutilação é considerado pela OMS como um transtorno evitável. Então, se a gente orientar, se a gente cuidar, a gente vai conseguir proteger os nossos pequenos, tá bom? A gente já falou também sobre a questão do risco de suicídio. Isso precisa ser avaliado. Isso precisa ser avaliado permanentemente. Não é porque o paciente entrou no processo terapêutico que a gente precisa deixar de perguntar. Então, essa é uma temática que gera um certo mal-estar. Eu indico para vocês lerem um livro chamado A Cena Temida do Terapeuta. Às vezes a gente tem medo, tem vergonha de perguntar. E essa é uma questão que tem que ser perguntada e tem que ser perguntada sempre, né? Se o paciente apresentou um risco, vocês têm que estar ali frequentemente entendendo como é que ele tá, que ansiedade que ele tá sentindo em relação a essa questão do suicídio, tá bom? Trouxe uma fala de uma experiência que ela viveu no trabalho, nos estágios, e eu até, assim, no começo da aula eu falei, né, fiz uma fala muito romântica, né, eu gosto de trabalhar com criança, com adolescente, porque eu acho que quem muda o começo da história muda a história toda, mas eu também não posso deixar de trazer o outro lado pra vocês. Quem desenvolve um sujeito que desenvolve transtornos na infância e na adolescência tendem a ser casos, se não forem tratados, né, se não tiver esse apoio, essa rede de apoio, todo esse aparato necessário para essa pessoa ficar bem, tendem a ser casos bem mais graves na vida adulta, né? A gente estima que 50% das pessoas que têm algum transtorno mental grave começaram ali na faixa dos 14 anos. Então, por outro lado, ao mesmo tempo que a gente acredita que é bom tratar na infância para a gente poder cortar o mal pela raiz, por outro lado, a gente sabe que muitos casos que se iniciam na infância, eles vão ganhar muita potência e muita gravidade na vida adulta. Então, a gente não pode ser só romântico. Cuidar da infância também é uma forma da gente proteger a vida adulta, tá? E a Derlande também compartilhou, né, a fala de um outro profissional que teve um paciente que tentou suicídio na sua frente. Isso, infelizmente, é uma realidade, né? As pessoas não falam muito isso na faculdade. Eu percebo que legal que tem profissionais que trabalham mais com isso, né, e que dividem essas experiências, mas são coisas que são reais. Tem o filme do Pat Adams, se eu não me engano, a esposa do Pat Adams, ela foi assassinada por um paciente, né, um paciente em processo de delírio e tudo mais. Então, assim, isso são coisas que acontecem. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que prevenir. A gente precisa tratar também a nossa ansiedade, né? Esses pacientes são pacientes muito ansiogênicos, que também nos abalam de uma forma, né? Quando eu falei da cena temida do terapeuta, não só pra gente se preparar, mas pra gente reconhecer as nossas ansiedades. Quando a gente fala pros alunos, gente, psicólogo tem que fazer terapia, tem que se conhecer nesse sentido.
porque às vezes é uma ansiedade sua. Poxa, um paciente que pode vir a fazer alguma coisa, né, contra si mesmo, como é que eu vou ficar? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Porque é um paciente difícil, é um paciente que já não está dando conta das suas emoções, então você não tem muita margem, digamos assim, para se misturar, para ser imprudente, para ter imperícia nesse momento, tá bom? Então, quais são os principais motivos, né? O que os adolescentes mais alegam nesse processo de automutilação? O primeiro que eu já falei é a questão de uma tentativa, né, de ou modismo, ou uma tentativa ali de sentir algum tipo de prazer. A gente percebe muito também uma forma de se punir, ou de punir um outro, né, de fazer mal a um outro. Obtenção de ajuda, é um pedido de ajuda, né, um pedido de resgate, que muitas vezes eles fazem. Pode ser também uma forma de tentar fugir dos seus pensamentos negativos, né, uma coisa que a gente que tem um hobby, né, que gente que tem aí uma paixão por alguma coisa que possa cuidar e brincar, sempre fala, né? Quem tem um hobby diz, não, quando eu tô no meu hobby eu esqueço tudo. Então, muitas vezes, essas pessoas usam isso como forma de esquecer os seus problemas, né? Durante um tempo, algumas horas, minimamente se afastar e se isolar desse sofrimento. Já ouvi também isso, né? O relato de que é um desejo de sentir alguma coisa, é um vazio tão grande que eles buscam sentir alguma coisa, nem que seja a própria dor, né? Uma outra coisa que eles vão relatar também que a automutilação é uma forma, é até um controle para tentar evitar o suicídio, né? Eu já ouvi esse relato também, que eles podem estar usando isso como uma forma de autorregulação. E quais são os sinais mais, né, evidentes no caso de uma pessoa que tem automutilação? Primeiro, alterações comportamentais, né? É muito importante que os pais, as escolas, fiquem atentos à mudança, né? Infelizmente, para nós profissionais, eles só chegam pra gente quando já aconteceu tudo. Então, a orientação para as famílias, para as escolas, é sempre estar atenta às alterações de comportamento. Ninguém muda da noite pro dia. Se mudou e de uma forma muito intensa, aconteceu alguma coisa, a gente precisa estar por perto para saber o que foi. Uma outra coisa que também é bem comum entre os adolescentes é a agressividade, a irritabilidade, queda no desempenho escolar, isolamento social, que não é o nosso isolamento da quarentena, eles realmente começam a se afastar, né, das pessoas de propósito. Agitação psicomotora, né, isso vem junto com agressividade. O que a gente vai chamar de oposição. Tudo que você fala, ele vai ser do contra. Tudo que você fala, nada é o suficiente, nada é o bastante. Alteração de apetite, né? Ou eles passam a comer muito, ou eles passam a comer pouco. Essa alteração também é bem comum. E comportamentos de sonolência, desatenção. Mas Carla, adolescente dorme muito mesmo. Neurologicamente tem uma explicação para isso, mas eu tô falando de padrão de comportamento. Então, se teu filho dorme 8 horas por dia, passou a dormir 12, aconteceu alguma coisa. Se teu filho dormia 10 horas, passou a dormir 15, aconteceu alguma coisa. E níveis de desatenção também. Essas pessoas tendem a ficar um pouco mais desatentas, um pouco mais desligadas, né? São sinais que a gente tem que ficar bem alerta. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, em geral, em caso de automutilação, como eu já falei, é essencial acompanhamento com o psiquiatra, né? Fazer esse encaminhamento, fazer essa troca, fazer essa parceria. Não é incomum que, em muitos casos, a gente vá precisar de ajuda de outros profissionais, como, por exemplo, orientação de pais, né? De um outro psicólogo ou de outro terapeuta com a família. É importante também estar orientando as escolas, estar orientando os cuidadores dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, como proceder. Então, em geral, é um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho, tá bom? O tratamento, a gente sempre tem algumas orientações básicas, né? Como, por exemplo, essa criança aumentar a sua rede de apoio. Eu até coloquei aqui no slide, aumentar o tempo com a família, mas muitas vezes é a família que é o elemento adoecedor. Então, quando na verdade é ampliar o seu tempo e seu cuidado com a rede de apoio, né? Aquelas pessoas que fazem bem para aquela criança, para aquele adolescente. O contato com a natureza, né? A natureza realmente nos energiza, a natureza realmente expande os nossos horizontes. Então, é sempre bacana, né, tá incentivando. Hoje em dia, as crianças, os adolescentes só vão para shopping, né? Tem poucos momentos de lazer, assim, que possam gastar energia. E gastar energia, gente, é essa regulação hormonal que a gente precisa para se desenvolver. Então, é bacana. Fortalecer os vínculos, né, com a sua família.
ou com seus cuidadores, ou com as instituições que permeiam a vida dessa criança, desse adolescente, é muito importante. Fazer algumas modificações no ambiente, né, que muitas vezes essa é a parte mais difícil. Se às vezes o elemento adoecedor é o pai da criança, se às vezes o elemento adoecedor é a mãe, ou é um irmão, ou enfim, nem sempre a gente consegue fazer isso, mas sempre que possível tentar fazer essas modificações, né, no ambiente. O processo de psicoterapia é muito importante, já expliquei para vocês porquê. Orientações parentais, né, esses pais estarem sendo acompanhados. É um tipo de processo terapêutico que os pais vão passar com um psicólogo, às vezes com um psiquiatra, para saber como lidar, né, como manejar essas situações que não são fáceis e que muitas vezes acabam também adoecendo outros membros da família. A gente indica técnicas de relaxamento, meditação, yoga, isso eu indico toda a minha aula. Então, todos os meus alunos quem foi meu aluno já deve ter recebido essas orientações. Essa parceria com a escola é muito importante, a gente não se salva sozinho. É muito importante que a escola e todas as instituições que a criança e o adolescente permear, a gente tem que estar ali. O psicólogo tem que se fazer presente nesses locais, levar informação para todo mundo, orientar os profissionais, as pessoas que estão próximas a essa criança, de como manejar nessa situação. Estimular os vínculos saudáveis, né, assim, que essa pessoa faça novas amizades, às vezes, né, até modificar essa questão dos amigos, das companhias, isso também muitas vezes acontece. E orientar a família de como lidar com os conflitos, né, trabalhar essa questão dos conflitos. Alguns podem ser evitados e outros a gente precisa fortalecer para que esse sujeito consiga viver melhor e mais adaptável, né. E por fim, eu tô encerrando a aula com essa frase: acreditar que você pode já é meio caminho andado. Essa frase é do Roosevelt. E é muito importante a gente trabalhar nas pessoas, né? Independente se tem ou não tem automutilação, a ideia do nosso aplicativo é promover o diálogo. A gente espera que a maioria das pessoas que usem o nosso aplicativo não tenham, no caso, questões com automutilação, mas que seja um caminho, né? Para que as famílias, as instituições promovam o diálogo. Promovam um diálogo de perguntas que muitas pessoas nem precisariam chegar aos psicólogos se eles encontrassem um espaço, se eles encontrassem um caminho para estar falando das suas dores, falando dos seus medos, falando das suas dificuldades, tá bom? Então a gente espera realmente contribuir. Eu espero que daqui a alguns dias eu volte, né, para apresentar o aplicativo para vocês e que a gente possa de fato contribuir e ajudar a sociedade a ser um lugar melhor, mais saudável, e que a gente realmente possa promover saúde e qualidade de vida, tá?